Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos, iniciando o nosso programa Página da Bíblia, nessa temporada maravilhosa sobre as mulheres que fizeram e contaram a história mais bonita da Página da Bíblia. Eu quero aqui agradecer a presença das minhas mestras que estarão nos conduzindo hoje aqui nas elucidações, nos esclarecimentos, nas orientações. Amélia, professora Amélia, muito agradecida por sua presença. É muito bom estar aqui. Professora Catarina também, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que estou feliz de estar de volta. Então, nós estivemos semana passada no nosso bloco falando sobre essas mulheres, aprendendo e descobrindo mais algumas delas. Eu quero pedir aqui à Amélia que faça assim, uma pequena retrospectiva das mulheres que nós vimos, Amélia, semana passada, no nosso programa anterior. Então, nós vimos no último programa a história da mulher chamada Raabe. Isso. Quando o povo de Deus vai começar a conquistar a terra, isso é Josué que fala, ele envia três homens, algumas pessoas, para entrar na cidade de Jericó e ver como é que podia atacar, de que modo podia estar, como se fosse uma tática de guerra. Aí lá tem uma Raabe, o texto fala que ela era uma prostituta, e a gente dizia prostituta ou prostituída, né? Ela mora numa casa, a casa dela é encostada à muralha da cidade, e ela recolhe esses homens e os esconde. Aí falam para o rei que tem espiões lá dentro, ele vai na casa dela e fala, não, eles passaram por aqui, mas já saíram, já foram embora. Aí foi para aquele lado e eles vão, ela dá uma pista falsa para eles. Depois ela faz um pacto com aqueles homens que ela escondeu e diz para eles que o Deus deles é poderoso e que ela sabe que eles vão vir ali para atacar a cidade. Então, quando eles vierem atacar, que eles cuidem da casa dela, onde moram os pais, os irmãos, toda a família mora na casa. Aí eles falam, faz um pacto com ela, então é que ela não denuncie. Se ela denunciar, não tem pacto nenhum. Então faz um pacto, coloca um cordão vermelho na porta da casa e quando eles vierem a casa dela vai ser salva. E a gente fazia memória que no Êxodo também, quando o povo de Deus saiu do Egito, a casa que era para salvar, que o anjo da morte não passaria, estaria marcada com o sangue vermelho do cordeiro. E depois então ela fez o pacto, fez eles descerem por uma corda do outro lado, né? Desceu pela muralha e a gente viu, depois eles vieram e ela passa então, ela acompanha-os depois e vai fazer parte também do povo de Deus. Uhum. A história de Raabe é uma história assim diferente, inusitada, algo que deixa a gente assim admirado de como Deus usa as pessoas e desta feita no estudo que nós estamos fazendo agora usa das mulheres para constituir e conduzir o povo de Deus. E a gente lembrava também, né? A gente lembrava que ela faz parte da genealogia de Jesus. Exatamente. Então, a personagem que nós vamos estudar hoje, agora nesse programa, vai estar inserida no livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro assim, pouco falado, pouco comentado, na maioria das vezes, por nós que não temos muito acesso, que não pesquisamos muito. Por isso eu vou pedir que a Catarina faça assim, uma colocação histórica do livro dos Juízes nesse contexto que nós vamos precisar entender. Tá, Catarina? Pode ser? Não, pode ser. A Amélia estava falando da Raabe, né, que estava no livro de Josué. Isso. E agora nós vamos passar, já não na conquista da terra, que foi todo o livro de Josué, nós vamos passar para um período que é chamado na história de tribalismo, né? Que a gente vê no livro dos Juízes. É uma pena, Ana, que não se tenha um pouco mais de estudo sobre o livro de Juízes. Porque o livro de Juízes, essa época dos Juízes aqui, é em torno de 1250, antes da Era Comum, né, antes de Cristo. Mas ele vai ser uma história, essa história dos Juízes aqui, ele vai ser uma história que foi reescrita na época do exílio da Babilônia, que é a história deuteronomista. Uhum. E aqui no livro de Juízes vai aparecer
toda aquela história da bênção e da maldição. Certo. Né? Então, quando você você está do lado de Deus, você tem a bênção, e quando você vai praticar idolatria, que vai amar outros deuses, aí você vai ter a maldição. E foi uma coisa muito mal interpretada no decorrer da história, mas não é esse nosso objetivo aqui hoje, né? Então, nessa época dos juízes, nós estávamos lá onde aquelas tribos todas foram organizadas, e elas viviam numa partilha, né? Não existia nada assim que pudesse atrapalhar, porque nós vimos, ou ainda não vamos ver futuramente, dos 10 mandamentos, o decálogo bíblico, ele é uma constituição que é dada para que o povo nessa terra prometida não repita aquilo que acontecia no Egito. Não é? Então aqui o povo vivia numa tranquilidade, não tinha rei, não tinha exército, não tinha nada disso. Mas nós temos aqui nesse livro dos Juízes as dificuldades que eram o assédio das tribos inimigas. Né? Toda vez que nós vamos ler um juiz, ele tem um assédio de uma tribo inimiga. Temos também aqui o individualismo e o isolamento de algumas tribos, que eram as tribos que tinham mais condições e que cresceram mais. Né? E tínhamos também aqui a ameaça das religiões estrangeiras, que é isso que o livro dos Juízes vai trazer na maldição, que é quando se adoravam outros deuses. Certo. Porque a gente sabe que quando Josué entrou na Terra Prometida, não foram todas as cidades que foram conquistadas. Tá? Então, no meio dessas tribos que foram colocadas em seus locais para poderem sobreviver, nós temos ainda cidades cananeias. E essas cidades têm reis, têm exército, tá? E têm deuses. Então, é isso que o livro dos Juízes vai tratar. Então, essa parte de 1250, mais ou menos, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, é o que vai tratar a nossa história de hoje, que é da Débora. Então, é essa parte bem interessante. Se um dia vocês tiverem condições de ler o livro dos Juízes, seria interessante para descobrir como que essa história deuteronomista foi escrita, para saber por que lá no Decálogo vai ter que Deus abençoa, amaldiçoa até a quinta geração daqueles que não estão do lado dele. E aí a gente vai pensar ainda nessa maldição que fica e que não é nada disso. Aquele pedaço do mandamento, você pode pegar para a gente aí, Amélia, do Decálogo? Essa parte do mandamento, ela vai ser um adendo que foi colocado no Decálogo, no exílio da Babilônia, porque eles viram que a idolatria que se praticou desde a época ainda de Josué, não é, Amélia? E aí teve aquela assembleia de Siquém, no capítulo 24 de Josué, mas não cumpriram, né? A gente vai ter um monoteísmo mesmo, somente depois do exílio, lá com Esdras e Neemias, mas o povo continuou com a idolatria. Então, o mandamento, Amélia, que fala que Deus abençoa aqueles que o seguem. Sim. Eu não me lembro qual é o versículo. Aqueles que o seguem. O Êxodo é o capítulo 20. E quando ele fala assim, amem só a mim, é como Deus falasse assim, estão lembrados? Eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Por isso, vai amar só a mim, não vai fazer outro Deus além de mim. Não te prostrarás para Deus nenhum. Aí ele fala, porque eu sou um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por mil gerações para com os que me amam e guardo os meus mandamentos. Então, é essa parte aí que eu sou um Deus ciumento, né, que abençoo. O que ele vai ver? Que essa idolatria toda que foi feita durante esse período todo, por isso que eles foram para o exílio da Babilônia, por isso que eles foram para o exílio. Então, essa idolatria é que foi a causa deles terem perdido terra, reis, perderem tudo, perderam o templo. E aí eles chegaram à conclusão. Qual é a geração que pagou por toda essa idolatria que acontecia? Pelo excesso acontecido, né? Então, foi a geração até a terceira e quarta geração, que foi aquela geração que foi para o exílio. Né? Então, esse adendo ele é importante para a gente saber que o livro dos Juízes está explicando isso. Tá. Catarina, você me faz lembrar, assim, fazendo uma pequena linha da história, do tempo, né? Quando esse povo estava lá no Egito, eles conviveram com uma cultura politeísta.
Depois que eles saem, conduzidos por Moisés, em busca da terra prometida, eles tentam entender o que é viver um Deus monoteísta, que é quando eles passam com Moisés, aprendam a fazer só isso, tanto é que são repreendidos quando constroem o bezerro de ouro e tentam voltar às práticas politeístas, né? E são censurados. Agora que é entregue a terra prometida para eles, convivendo com esse povo cananeu, eles voltam à tentação de reverenciar outros deuses, quebrando de novo aquilo que era pedido, né, pela lei mosaica, não é isso? Sim, eles quebram porque, na realidade, Ana, nem nessa Assembleia de Siquém, que a gente falou aqui no capítulo 24 de Josué, que Moisés já tinha morrido, estava com Josué agora, nem nessa época ainda existia, por isso que tem Assembleia. Qual é o Deus que vocês querem agora ter como Deus principal? Javé. Certo. Tá? Uhum. Mas durante o decorrer todo, inclusive com os reis, principalmente com Salomão foi um idólatra. Não é? Principalmente com os reis, foi que essa idolatria continuou. Certo. Ela só passou a ser monoteísmo depois do exílio da Babilônia. Entendido. Então agora eu vou pedir que vocês, para que a gente possa entrar no personagem de hoje, eu vou pedir que vocês abram então o livro dos Juízes. Nós vamos fazer uma pequena leitura do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. Vou ler rapidamente para nós podermos entender a história de Débora, que é a personagem que nós vamos ver agora, ainda nesse primeiro bloco. Depois da morte de Aode, os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. O chefe de seu exército era Sísara, que habitava em Arosete-Goim. Então, os israelitas clamaram a Yahvé, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e tinha oprimido duramente os israelitas durante 20 anos. Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidó, julgava em Israel. Ela tinha a sua sede à sombra da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas vinham a ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes, em Neftali, e lhe disse, Yahvé, Deus de Israel, não te ordenou, vai, reúne o monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Neftali e os filhos de Zebulon? Não atrairei a ti, na torrente de Quizon, a Sísara, chefe do exército de Zabim, com os seus carros e suas tropas, e não o entregarei em tuas mãos? Baraque respondeu-lhe, se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, eu não irei. Débora lhe disse, irei, pois, contigo. Porém, no caminho que seguires, a honra da vitória não será tua, porque é nas mãos de uma mulher que Yahvé entregará a Sísara. Então Débora se levantou e com Baraque foi para Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali em Cádiz. 10.000 homens subiram e Débora subiu com ele. Éber, o quenita, se separara de Caim e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Sananim, não longe de Sedes. É uma história emocionante, porque a gente vai ver uma mulher aqui cumprindo um papel e desempenhando uma função que nunca nós imaginávamos que nesse contexto histórico, onde o homem era predominantemente dominador, uma mulher pudesse ser exatamente uma juíza, né, Amélia? Então, é muito interessante. Quando a Catarina falava da gente ler o livro de Juízes, né, é fascinante para conhecer como que o povo vivia nas tribos. Então, aí a Catarina falava de bênção, maldição, e o texto fala, o povo fazia mal aos olhos de Yahvé, quer dizer, adorava outro Deus, aí Deus deixava o inimigo tomar conta. Uhum. E aqui fala que tinha, que estava há 20 anos sendo oprimido. Aí clama para Deus, aí Deus então manda um juiz. Aqui no caso foi a Débora. E é bonito porque fala que ela tem, aonde que ela julga as causas? Debaixo da palmeira de Débora. Eu gosto de lembrar que o nome Débora significa abelha. Abelha dá mel, mas também pica, né?
Também pica. Então, era uma juíza boa. É bom a gente lembrar que o juiz não é a mesma coisa que o rei. Juiz, a gente vai lembrar lá na caminhada do deserto do povo de Deus, quando o sogro de Moisés vem trazer os filhos e conversa com ele, e vê que ele, o dia inteirinho, desde que amanhece até anoitece, ele fica cuidando das pessoas, julgando as pessoas. Aí ele fala, você vai se matar e mata o povo. Escolhe homens tementes a Deus, diz para eles o que é para fazer, e eles vão escolher grupo de 50, de 100, de 500. E você só fica para julgar as causas maiores. Então, é o jeito que o povo vai viver nas tribos. Então, não tem rei, não tem exército, é um juiz. Quando acontece que algum inimigo ataca uma das tribos, então esse juiz convoca todo mundo, os homens que podem ir, e vão ali defender a terra do seu irmão. Então, nessa época aqui, é uma mulher, a Débora, que é a juíza. Né? E profetiza, né? E profetiza, isso que é importante. Ela era juíza e profetiza também. Aí ela manda chamar o Baraque, porque ele devia convocar os homens. E a gente brinca muito, fala assim, eita mole, né? Precisa. Aí ele fala para ela, Deus não te falou para você chamar as pessoas? É a obrigação dele. Aí ele fala, ele fica, parece meio com medo, né? E fala para ela assim, olha, eu só vou se você for comigo. Ela é uma juíza, uma profetisa, ela fala, tá bem, eu vou. Mas você vai perceber, quando houver a vitória vai ser dada na mão de uma mulher, não da tua. Então, a gente percebe que na história do povo de Deus também tem mulheres, lideranças de mulheres também, que também fazem as coisas acontecer pelo projeto de Deus. E ela fala, se vieres comigo, irei, senão não vou. Ela fala, tá bom, eu irei contigo. Contudo, não será a tua glória da expedição que você vai fazer, pois o Senhor vai entregar Cícera nas mãos de uma mulher. Então, a mulher vai ser a peça fundamental. Aí ela partiu, então, com o Baraque para Sedes, ele convocou, aqui fala 10 mil homens, é um exagero, né? Exagero. É exagero. Se tivesse 10 mil homens, ninguém ia atacar. Mas o jeito de dizer que tem um exército grande, comandado por Deus, né? Aí aparece um tal que você leu aqui, o Kenita Eber. E a gente percebe, então, que nem todo mundo que andou no deserto, que formou o povo de Deus, ficou nas tribos. Alguns também ficaram do outro lado, né? Veio o Keber aqui, ficou do outro lado. Mas que vivia esse projeto também. Aí o texto fala que ele era sogro de Moisés, né? Aí ele tinha erguido uma tenda ali perto. Uma coisa, enquanto a Amélia estava falando, me veio, eu vou perguntar, Catarina, me ajuda a entender, socialmente falando, as tribos vão ser um amadurecimento, uma evolução dos clãs, é isso? Não. E como eram divididas essas tribos? O que definia cada tribo? Era uma família? Ou era, como se poderia estabelecer a tribo de Davi, a tribo de não sei quem, não sei quem, não sei quem? Então. Não é se quem, é não sei quem, não sei Não quem. sei quem. As tribos são divididas, segundo o livro de Josué, com os filhos de Jacó. Certo, então os eram 12, as 12 12 tribos, não é? Certo. Então, essas tribos, elas eram constituídas de clãs. Então, a família tinha mais ou menos o quê? Umas 50 pessoas, né? Mas não a família como a gente conhece hoje, mas a família incluindo todo mundo, umas 50 pessoas. Aí o clã era constituído de mais ou menos 50 famílias. E a tribo de mais ou menos 50 clãs. Quer dizer que a tribo não aboliu o clã, Não, mas ela amadureceu e fez crescer, né? Era uma junção, né? Era uma Certo, junção. certo. Então, segundo o livro de Josué, são os 12 filhos de Jacó. Mas aí a gente vê também que tem algumas diferenças, né? Algumas coisas que não funcionaram bem. Não funcionaram bem nessa divisão. Por exemplo, de José ficou com Benjamim e Efraim, não é isso? Né? A tribo de José. Mas ela era um sistema de vida igualitário. Né, no sistema de vida igualitário. Então, a gente vê que esse ideal da tribo, esse ideal igualitário, aonde não tem um exército, aonde não tem rei, aonde não tem exploração, ele vai ser um ideal que mais tarde, depois do exílio, é um ideal que vai querer voltar, mas que infelizmente também não conseguiu voltar. Então, cada filho ia ser o responsável por uma tribo.
qual era o papel dele dentro? Ele era tido como o quê? Um chefe da tribo? Ele era... Não, apenas ele deu o nome das tribos, porque os chefes eram os anciãos, os mais velhos, né? Então só dividiu completamente. Por quê? Porque era assim, a tua família, da Catarina, a minha, do Fábio, da Marisa, vem morar junto. Aí forma um clã, várias famílias formam um clã. Vários clãs formam uma tribo. E quem coordena essa tribo vai ser um juiz, no caso aqui a Débora. A Débora, no caso, era responsável, então, por... Isso, por é um modelo de uma sociedade igualitária. Entendi. Você deve ter entendido também. Vamos prosseguir um pouquinho mais com esse raciocínio, mas no nosso segundo bloco. Fiquem aí, não demoramos. Já voltamos.